Oi, tudo bom? Aqui é o Pedro Henrique do semestre 4, oitavo B agora, eu já ia falar sétimo, costume. Então, a senhora pediu pra eu fazer o exercício de 1 a 4, e daí eu fiz, e a senhora pediu pra eu explicar passo a passo que fiz. Aqui, pediu pra fazer triângulos com tal medida, tal medida. Eu fiz aqui, certinho, com as medidas que a senhora pediu. Que a senhora pediu não, que no caso que a apostila pediu. Mas daí expliquei. O que você pode concluir sobre os triângulos que possuem 3 lados correspondentes da mesma medida? Todas as medidas têm a mesma medida, tem os ângulos medidos, que a soma é igual a 180. Por causa que, tipo, todos que eu analisei, todos, se eu colocasse o esquadro aqui, se medir certinho, peraí que agora tá difícil de encaixar. Mas eu encaixei certinho na hora, agora eu não tô conseguindo. Dava 180, dava 120 e 160. 120 com 60, 80. Só confirmando aqui pra evitar que eu tivesse falando merda, era só corrigir. Mas sim, entendeu? Daí agora na 2 era pra fazer os ângulos com tal, as medidas, só que daí agora era com ângulos. Daí aqui, 2 triângulos que possuem 3 pares de ângulos correspondentes com a mesma medida são necessariamente congruentes? Não, por causa que, pelo que eu tinha entendido, por causa que eu entendi da sua matéria, que eu entendi da matéria que a senhora explicou, tipo, não tava dando certo por causa que os ângulos não. Os ângulos eram iguais, mas as medidas não eram exatamente iguais. Então, eles eram diferentes. Para ser congruente, tem que ser medidas iguais. Com certinhos, tipo, iguais. Tipo, 666, 777, 888. Igual no 1, que tinha os de 6, que eram 6, 6 e 6. 8, 8 e 8. Você entendeu? Representando o fato dos triângulos possuírem 3 pares de ângulos correspondentes com a mesma medida por ângulo, 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 eu coloquei, não por causa que as medidas deles são iguais, mas o ângulo deles são iguais e as medidas não. Eu coloquei que não por causa que as medidas deles não são iguais, as medidas, e os ângulos são iguais. Agora 3. Tá? Não é congruente por causa de suas medidas. Já li a resposta, pera. D. Você pode concluir que os triângulos possuem pares de lados correspondentes com o mesmo. Essa, eu fiquei bem em dúvida, eu tenho que confessar, eu dei uma olhada na apostila, tá? Daí eu respondi. Ele não é especificamente congruente. Eu não sei, tipo, ele é congruente, sim, mas não é tanto. Ele é, mas não é ao mesmo tempo. Ele é considerado congruente, mas com as medidas dele ele não seria automaticamente, mas do jeito que ele foi feito, ele é. E eu dei praticamente a mesma explicação que eu dei aqui. O 4, em uma folha de papel sulfite, construa os triângulos com... A maioria disso daí que eu fiz, eu peguei o triângulo, então eles pediam pra fazer um triângulo com as medidas lá, eu pegava e pegava as medidas certinho, fazia o passo a passo que explicava. A 4, que é o que você pode concluir sobre os triângulos que possuem 2 pares de ângulos correspondentes com a mesma medida e os lados localizados entre esses ângulos, com medidas iguais. Olha, pelo que eu entendi, de congruente é tudo que tem as medidas iguais. Tipo, um triângulo, um quadrado que tem, tipo... o quadrado não tem como ser sem medidas iguais. Então, um triângulo, se ele tiver 8, 8, 8, ele é congruente. Se ele tiver 8, 8, 9, ele não é congruente. Por causa que as medidas deles não são iguais. Aqui, tipo, as medidas são localizadas em outro lugar. Eu considerei que eles são congruentes. Por causa que as medidas são iguais. Pelo que eu entendi, tudo que tem medidas iguais é considerado congruente. O G representa a situação descrita no item F por ala, ângulo, lado, ângulo. Situação ala é um caso de congruência em termos. Eu coloquei sim por causa de as medidas ser iguais.
E então, esse aqui foi basicamente, não tem muita coisa, por causa que são 4 exercícios. E eu, tipo, foi bem básico. Eu peguei esse aqui, fazia as contas, comparava com os outros. E eu fiz, tipo, eu fiz 2 triângulos pra um desse aqui grandão, que esse aqui, eu não senti que ele tava certinho, então eu fiz 2. Esse aqui foi o que deu certo, o outro tá no lixo agora. Por causa que ele não tinha dado medida certinho. Mas é isso. Tchau, professora. Boa noite. Porque provavelmente vou estar enviando isso daqui à noite, ou a senhora vai estar recebendo à noite. Se a senhora estiver recebendo de dia, bom dia. Se a senhora estiver recebendo de tarde, boa tarde. E é isso, tchau.